Bom, inicialmente eu queria dizer que estou muito honrado com esse convite e dizer para as pessoas que, se elas quiserem acordar bem informadas sobre o que acontece no Brasil e no mundo, escute diariamente a TV 247. Eu sou um dos autores, da representação que garante as marchas da maconha no Brasil. Bom, eu quero inicialmente dizer o seguinte: a lei de drogas, como qualquer lei, ela tem que ter uma racionalidade. Ela não pode ser um jabuti, ela não pode ter erro de português, não pode ter erro de concordância, ela tem que ter uma racionalidade. E a lei de drogas, ela tem 3 crimes: comprar, vender e financiar, certo? O comprar é o artigo 28, que é esse que o Supremo Tribunal Federal disse que não tem mais efeito criminal, O artigo 33 é esse que eles prendem na segunda instância em julgamentos que não duram 1 minuto, condenam as pessoas a 10 anos de cadeia com uma facilidade impressionante. E o crime mais grave da lei de drogas, que é o financiar e custear o tráfico de drogas. Artigo 36, pena de 8 a 20 anos de cadeia. Nesse crime, você não encontra no Brasil nenhum inquérito policial, nenhuma denúncia do Ministério Público, nenhuma sentença no Poder Judiciário. Então, você pode afirmar, dentro da própria lei, que o que nós vivemos sobre o combate ao tráfico de drogas é uma grande farsa. Só não é economicamente uma piada, porque é racismo. Quando o sistema vai somente nas favelas, ele está indo aonde? No ponto de comércio. Ele não está indo no mercado. O sistema penal não tem menor competência, capacidade de combater o mercado. Quem tem que combater práticas infrativas ao mercado não é a polícia, é o CAD, é o Tribunal Administrativo de Defesa da Concorrência. Então, isso tudo é uma verdadeira farsa que nós vivemos. Agora, e só dizer mais uma coisa, a resolução 327 da Anvisa, no artigo 18, ela diz o seguinte, que é sobre a maconha medicinal. Ela diz o seguinte: para fins de comercialização e fabricação de produtos de cannabis em território nacional, no Brasil, a empresa deve importar um insumo farmacêutico na forma de granel, vegetal ou produto industrial. Isso é uma vergonha do ponto de vista do capitalismo, do direito da concorrência. Quer dizer, você tem uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que impede nós brasileiros de plantar maconha para fabricar insumo para concorrer no nosso país com as empresas estrangeiras que estão vendendo óleo de maconha no Brasil. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. E do ponto de vista da decisão do Supremo Tribunal Federal, eu entendo que é um grande avanço, pelo seguinte, porque é tirar a polícia de ficar o tempo inteiro atrás da juventude nas ruas, metendo a mão na calça da juventude, porque a polícia no Brasil é historicamente uma polícia de costumes. De costumes. O que é isso? No Código Criminal do Império de 1830, existe até hoje, na Lei de Contravenções Penais, no Código Criminal do Império era o quê? Os crimes contra a polícia de costumes. E tem até hoje em vigor das contravenções contra a polícia de costumes. O que é a polícia de costumes? Está lá os crimes: mendicância, vadiagem, antigamente era capoeiragem, repressão às religiões de matriz africana. E, no mesmo ano, em 1830, o primeiro lugar do mundo a criminalizar a maconha foi o Rio de Janeiro, onde na diáspora dos negros na África foi onde mais chegou negros no mundo, foi o Rio de Janeiro. E a lei é evidentemente racista, que a lei dizia que para o vendedor, que era homem branco do boticário, passava a receber uma pena de multa. E para escravos e outras pessoas, eram 8 dias de cadeia.
E mais, quem sabe eles aplicavam também o artigo 60 do Código Criminal do Império, que estabelecia para um pequeno delito 50 chicotadas por dia, porque antes eram de 100 a 400. Então, é essa a raiz da polícia no Brasil. Essa é a polícia de costumes, chamada dos crimes contra a polícia de costumes. Então, a decisão do Supremo Tribunal Federal, obviamente que ela não se esgota, todo mundo fala, não é o ideal. É luta, meus amigos. Não existe ideal, existe luta. Luta, não vai adiantar, não sei o quê. Não, é muito importante porque é uma decisão que é para tirar a polícia da repressão a essa conduta, que a raiz dessa conduta é racista. É racista, como diz a história. Então é muito importante essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Por quê? E avisar para as pessoas, para a polícia poder fazer na rua outra coisa, como combater os homicídios, como combater o feminicídio, como combater o estupro, o assalto à mão armada, do que ficar o tempo inteiro, que é só isso que se faz. Só isso que se faz. Quem sabe, quem vai aos bares, quem vive a vida, está na rua, sabe que a polícia só fica fazendo isso porque ela é criada para isso. Ela foi criada para isso. A polícia de costumes. E eu quero dizer o seguinte, não estou fazendo crítica aqui a governo, a ninguém. Para mim, o maior responsável de toda essa tragédia do direito criminal, dessa política criminal no Brasil, é o Ministério Público. É o Ministério Público, porque são pessoas preparadas, bem que recebem altíssimos salários, porque a gente só fica na polícia, só fica atacando a polícia. É o Ministério Público, porque não é possível o Ministério Público, pessoas com uma estrutura, continuar nessa política de só atacar os pobres. Só atacar os pobres, porque assim se construiu essa terrível desigualdade social no Brasil e a função deles parece que é permanecer essa terrível desigualdade social no Brasil. Então, eu entendo que a decisão do Supremo Tribunal Federal, ela, na realidade, ela não gera nenhum efeito criminal mais para o usuário de maconha e para quem plantar pequena quantidade para uso próprio. Estabeleceu uma regra de 40 gramas, mas, na realidade, esta que é a decisão. E essa decisão, na minha visão, é uma decisão histórica para a polícia fazer outra coisa e melhorar a segurança pública do Brasil e do Rio de Janeiro. Um abraço. Muito obrigado.